hoje tem Galo e Grêmio na Arena MRV. Então, sem perder tempo, bora pra lá conversar com o Roger Cazé, porque o Atlético, Roger, tá buscando melhorar o desempenho em casa, mesmo cheio de desfalques, não é isso, Cazé? Muito boa tarde. Muitos desfalques, Marcelo, mas antes disso, pense num fumaceiro aqui nos arredores do bairro Califórnia, muito calor, 34 graus nesse momento, são 9 desfalques para o Galo, entre eles jogadores convocados, Júnior Alonso, Franco e Vargas, jogadores machucados, que é o caso do Guilherme Arana, e o suspenso Everson, que foi expulso contra o Vitória, no lugar dele logo mais Matheus Mendes, mas também tem retornos importantes para o Galo, muito possivelmente hoje Hulk e Paulinho retornam para o comando de ataque, eles descansaram na última rodada, Paulinho a gente sabe está com um problema na perna esquerda, tem jogado com dores, um outro retorno possível é na zaga Batalha, que foi um dos poupados, também deve descansar, e Saravia, que se recuperou de uma lesão, entrou no segundo tempo contra o Vitória, pode pintar hoje também. Marcelo. Para falar sobre os bastidores do Atlético e Rodrigo Caetano e gramado da Arena. Hoje tem jogo do Galo, hein? Atlético e Grêmio. E é por isso que a gente vai trazer de volta para a nossa resenha Roger Cazé, que está na Arena. E o gramado natural da Arena, Cazé, virou um problema. Como é que tá andando isso aí, Cazé? Marcelo, então, tô pertinho do gramado aqui da Arena, só que eu não posso pisar, não posso passar para lá não, meu limite é esse aqui, mas de onde eu tô dá para ver que as condições do gramado estão bem parecidas com a do jogo contra o Vitória, e é bom o torcedor ir se despedindo desse gramado, porque o gramado sintético foi aprovado pela prefeitura. O clube se adequou a alguns termos que a prefeitura exigia, essa liberação foi feita e a troca do gramado já deve ser feita no fim do ano, entre o fim da atual temporada e o início da próxima. Um assunto muito polêmico que não é unanimidade nem dentro do clube, nem entre os jogadores. Fato que os jogadores reclamaram bastante no decorrer dessa atual temporada, ao ponto do time ter que fazer um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão. Paulinho era um dos que mais reclamavam dessa situação, porque o Galo é um time que gosta de bater bola, né, por aqui. 10 milhões de reais deve ser o custo desse novo gramado, Marcelo. Mas, Cazé, tem outro assunto para você também. Rodrigo Caetano. A gente já falou aqui sobre um possível retorno do Caetano para a direção do Galo. Como é que tá essa história? Rodrigo Caetano sempre assunto por aqui, né? Ele que passou as últimas 4 temporadas no Atlético, uma das figuras centrais do futebol do Galo. Surgiu esse boato que o Galo estaria querendo um possível retorno do diretor de seleções da CBF, que estaria insatisfeito. O Rodrigo Caetano tem contrato com a CBF até o fim de 2026 e ontem deu uma entrevista negando que vai sair da seleção nesse momento. Não tem nenhum tipo de negociação, nem poderia ter. Eu tenho um compromisso com a CBF, eu tenho um contrato, espero que eu possa cumpri-lo até o final, que vai até 2026, foco total aqui, mas obviamente que eu sempre tive uma relação muito próxima com o Galo, até porque faz 8 meses que saí de lá. Veremos as cenas para os próximos capítulos. Aparentemente vai ter uma reunião técnica depois da aprovação pela prefeitura do uso do gramado sintético, vai ter uma reunião, se não me engano, essa semana para definição. Porque se for feita a troca, tem que ser depois do fim do campeonato, então é exatamente naquela brecha que ele tem do fim do ano. Essa semana? Define pela troca. E eu acredito que o Atlético brigou tanto por essa liberação da prefeitura, que agora que liberou não é possível que vai dar pra trás, né? Não vai, né, Guinho? Vai de forma nenhuma, vamos colocar tapete lá, uai. A gente tem que tirar a grama e botar tapete. E agora, quais são os prós e os contras? Bom, os prós a gente sabe, né? Questão do gramado lá, de sol, enfim. Você tem que ficar dando tapa de mês em mês lá pra colocar novas placas, enfim. Agora não vai ter mais isso, você vai poder fazer show, não vai. Agora, e os contras? O contra que é um outro jogo, né? Adaptação, etc. Mas também jogar na grama ruim é outro jogo, né? Jogar na grama ruim também é outro jogo, e é um jogo pior até, né? Pois é. O Rubens falou sobre uma estimativa de custo para essa alteração, Gilbert. Eu não tenho muita certeza disso não, mas eu acredito que deve ser da ordem de 10 milhões de reais o orçamento para a troca de gramados, mas essa informação talvez o Bruno possa dar com mais
certeza para vocês. Essa troca deve demorar aí cerca de 3 meses. Então, o Atlético iniciando essa troca logo após o término do Campeonato Brasileiro, dificilmente inicia o Campeonato Mineiro na Arena MRV, né? Mas o Atlético já buscando o fornecedor, o Atlético já tem qual tecnologia vai usar, não é a autorizada, né? Mas a validada pelos seus próprios jogadores é a tecnologia do estádio do Engenhão, Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Então o Atlético buscando já esse fornecedor e tentando aí diminuir custos para fechar em relação a essa substituição do gramado. Para mim é outro jogo, mais uma coisa que eu até me surpreendeu, Gilbert, questionei ao Atlético se essa troca, por exemplo, a troca custa 10 milhões, mas aí você fala assim, mas se você vai trocar na Arena MRV, você tem que ter um campo sintético na Cidade do Galo para os caras treinarem nesse campo. Mas a resposta que eu tive é que não. Que os jogadores preferem treinar no gramado natural, no terreno natural, que é da Cidade do Galo, que é perfeito, e jogarem no sintético, ainda que tenha essa mudança um pouquinho de terreno e tal, mas que eles preferem treinar no gramado natural. Inclusive que no Palmeiras é assim. Eles treinam lá no CT do Palmeiras. É pra ficar menos tempo no sintético? Acredito que menos tempo. Pra diminuir o contato impacto, com o sintético, Mas eles se adaptam com os jogos, né? Mas falando dessa maneira aí, o camarada não vai poder depois pra frente dar desculpa, né? Não, porque estamos nos adaptando. Não vai poder fazer isso, né? Tem atleta que vai se adaptar mais rápido, outros vão demorar mais. Tem uns que já estão aqui, vão se adaptar, outros que vão chegando aos poucos e vão ter que se adaptar, enfim. Hora de falar do Galo, que nesta noite enfrenta o Grêmio, partida adiada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece às 7h30 da noite na Arena MRV. Para quem não se lembra, Atlético e Grêmio teve o jogo adiado na 6ª rodada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, aquela tragédia que aconteceu com os nossos irmãos gaúchos. Os times gaúchos ficaram um tempo sem poder atuar, né? O técnico Gabriel Milito, sem 9 jogadores, tem até a possibilidade de montar um time forte. Eu vou trazer primeiro os desfalques, jogadores que a gente trouxe ontem, mas só para repetir para quem perdeu quais são essas 9 ausências no time do Atlético de hoje, tá? Everson suspenso pela expulsão no confronto passado, 3 jogadores atuando por suas seleções nas datas FIFA, Júnior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas, e 5 jogadores que seguem no departamento médico. O Alisson segue em transição, ainda não está liberado. Zaratio, por uma contusão uma hérnia, né? Fez uma cirurgia de hérnia inguinal. O Bernardo, uma contusão no joelho. Cadu também, cirurgia no joelho, ainda vai fazer. Guilherme Arana teve uma contusão muscular no músculo adutor da coxa esquerda, tá? Esses são os desfalques, sem muito mistério. O técnico Gabriel Milito, apesar de não contar com esses 9 jogadores que eu trouxe há pouco, ele conta com os retornos de Batalha, Paulinho e Hulk, que treinaram normalmente e não ficaram sequer ficaram no banco de reservas na partida de sábado. Além disso, Saravia e Scarpa ficaram no banco de reserva no sábado. Podem atuar, quem sabe, já como titulares nesta noite. Eu imaginando o Atlético com força máxima, até porque o próximo confronto é só daqui uma semana, teria então Matheus Mendes no gol, Saravia, Lianco, Bruno Fux e Rubens, Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Igor Gomes, Paulinho e Hulk. Mas não descarto também a possibilidade de Daverson ter uma oportunidade de começar jogando ao lado do Hulk e do Paulinho, com o Igor Gomes deixando essa equipe que eu trouxe há pouco, tá? Bom, o jogo começa às 19h30, a partir das 7 horas da noite. Tem a jornada esportiva aqui na Rádio 98 FM. Eu estarei lá direto no Lounge 98, o espaço mais privilegiado da Arena MRV. Os ingressos, CJ, teve uma venda muito ruim, pelo menos até agora pela manhã. Vamos ver se durante o dia dá uma engrenada, mas a perspectiva é de que a gente tenha um dos piores públicos na Arena MRV nessa noite, até porque, né, o Atlético meio que dá a entender ao seu torcedor que já abriu mão do campeonato, e também o segundo tempo do jogo contra o Vitória foi desanimador. O Iguinho mesmo mandou uma mensagem aqui, falou: CJ, eu coloquei aí a dupla de zaga Lianco e Fux, mas corrige aí pra mim, por favor, é Batalha. É o Batalha. E esse Atlético, então, de Matheus Mendes, Saravia, Lianco, Batalha, Rubens, Otávio, Fausto, Igor Gomes, Scarpa, Paulinho e Hulk.
é um bom time, dá para encarar o Grêmio. Grêmio, o Gris, que tem algumas ausências importantes também, se o Atlético tem, é bom colocar também, porque o Vidia Sante, que é um baita jogador, tá com o Paraguai, o Soteldo, que é um baita jogador, tá com a Venezuela. Então o Kahneman não veio, nem relacionado foi. O Grêmio tem alguns desfalques importantes também. É uma pena, né, CJ? É uma pena o quê? A gente ter um jogo no meio da data FIFA, ser um monte de jogador por conta de convocação de seleção, né? Uma pena para o futebol brasileiro. Mas, enfim. Mas nesse caso não tem muito o que criticar, não. Gente, o pessoal esse foi do negócio do Rio Grande do Sul. Eu sei, gente, mas dava para marcar esse jogo em outra data, fora da data FIFA, né? Enfim. Aí foi um problema para a CBF, que o Atlético foi nas duas competições. A CBF deve ter ficado torcendo esses meses todos até o Atlético sair de alguma delas. Mas não saiu e tá aí. Para não poder, não quis esperar para ver se vai ter uma vaga, caso o Atlético não se classifique para alguma das finais, né? Mas enfim, é uma pena, de fato, para o futebol brasileiro a gente ter um jogo como esse sem vários jogadores, porque estão convocados aí pelas suas seleções, né? Mas o time do Grêmio é um bom time, inclusive encostou no Atlético já. Não é um bom time, não é, não? Não. Então é um time que tem tido muita dificuldade para jogar, faz muita força para jogar. O Grêmio alterna muito, né? Jogos bons e jogos ruins. O Grêmio é um time que oscila muito em termos de desempenho. Mas, enfim, é um time que está concentrado no Campeonato Brasileiro, que é o único campeonato que ele tem para disputar, né? Bem diferente do Atlético nesse sentido, que tem outras competições mais importantes para ele nesse momento. Eu tenho algumas dúvidas a respeito do que o Milito vai fazer. Eu acho que é um jogo para se entrar com força máxima, se é que dá para usar força máxima num time que tem tantos desfalques, né? Seja por contusão, seja por suspensão, seja por lesão. Força máxima com os disponíveis, né? Exatamente. A força máxima do que tem disponível. E aí, de fato, é muito próximo desse time aí que o Igor trouxe, né? Eu tenho dúvida com relação a Lianco ou Saravia na lateral direita, embora o Saravia já esteja recuperado. O Lianco vem jogando bem por ali. E não sei se faz muito sentido retornar com ele para a zaga nesse momento, né? Talvez manter o Lianco como lateral pela direita e ter o Bruno Fux e o Batalha na zaga pode ser uma alternativa interessante, embora o Bruno Fux tenha tido suas dificuldades no jogo contra o Vitória, mas eu confesso que tenho um pouco de dúvida com relação a isso, né? De se joga Saravia ou se joga o Bruno Fux. E eu continuo achando que o Daverson tem que jogar. No lugar de quem? Igor Gomes? Do Igor Gomes. Mas aí você desloca o Paulinho pro lado esquerdo e joga com Daverson e Hulk na frente. Acho que é um cenário possível para o jogo diante do Grêmio. Imagino que o Atlético vá conseguir passar muito tempo dentro do campo do Grêmio, até porque isso é algo que o Grêmio não faz a menor questão de ter a bola, de ocupar o campo de ataque e tudo. O Grêmio é um time que vai jogar muito em transição, tem usado muito bem o Edenilson aberto ali pelo lado direito, como nos velhos tempos, né? Dando muita velocidade ao time nessa puxada de contra-ataque, mas acho que é um jogo que o Atlético pode ocupar de novo o campo do Grêmio, como fez contra o Fluminense na Libertadores. E é muito importante vencer esse jogo, CJ. Muito importante vencer esse jogo, porque o próximo jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro é um jogo que vai ser muito difícil ter um nível alto de concentração. Porque vai ser antes de 2 jogos seguidos de mata-mata. Então, assim, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro muito provavelmente vai ser um jogo com uma tendência grande a ficar mais disperso, a usar menos titulares. Fortaleza lá. Exatamente, um jogo difícil fora de casa. Então, assim, você já veio do tropeço contra o Vitória. Se você tropeça hoje de novo diante do Grêmio e talvez tropeça de novo diante do Fortaleza, você vai chegar com uma pressão gigantesca nas costas para os 2 jogos de mata-mata. Então, hoje, um jogo muito importante para o Atlético vencer. Boa, meu garoto. Certeza que o torcedor atleticano pensa como você.